Boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para sempre, o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Quanto mais tarde, mais perto? A resposta é sim. Quanto mais escuro de noite, mais perto estamos do amanhecer. Está ligado com essa imagem? A aurora, o sol nascer, o dia passar a ficar sempre iluminado. A noite que vai virar luz, vai passar a iluminar. Então, quanto mais tarde nas gerações, na história do mundo, mais perto a gente está da redenção. É mais iminente, agora já. A gente está, como se diz, no calcanhar de Mashiach, já podendo encostar, chegar perto dessa era messiânica que já pode ser considerada esses momentos que a gente está. A gente está no projeto Kutei Sirot, esse é o volume 27 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é a Sirá ligada ao Hag Pesach, a festa de Pesach, que é a festa da redenção, a saída do Egito, que ela é atual em todos os anos, em todos os momentos, a gente continua festejando e lembrando essa saída. Indo direto ao assunto, é baseado num costume, numa alahá, numa lei do Seder de Pesach, na festa, no jantar especial da noite de Pesach. O Rambam traz no seu livro de Alahot, o Mishneh Torah, nas Alahot de Hametz Umatzah, no capítulo 8, fala sobre a sequência do Seder, né? A Seat Mitzvot Eilu, o Seder da Seat Mitzvot, o Seder que se faz, as Mitzvot, na noite do dia 15 de Nissan, no começo se verte, né? Se coloca vinho num copo, para cada um em um, e se faz o Kiddush, né? Que é a Brachá de Boré Peri Agafen. Depois, o Rambam conta toda a sequência dos copos, da matzá, do maror, etc. Quando chega no quarto copo, aí depois ele coloca, então o Rambam fala, se verte o quarto copo e se fala sobre o quarto copo o Halel, né, que são os salmos de louvor do rei David, que a gente fala também em Rosh Chodesh, Yom Tov e outras ocasiões. A gente fala durante o Seder, na Haggadah, tem o Halel, que a gente fala sobre o quarto copo. E faz também Birkat Hashir, a Eluca, etc. e tal. Elucha. E faz depois o Borei Pri Agafen. E depois que termina o quarto copo, que a gente fala a brachá de Borei Pri Agafen, a gente toma o quarto copo, não se toma, não se experimenta, não se prova nenhuma outra coisa durante a noite, a não ser água se precisar. E aí o Rambam fala que também deve-se verter um quinto copo e falar sobre ele o Halel Agadol, que a partir dos Terlim, o 136 em diante. Hod Hashem Kitov, etc., até o Terlim 137, que é a Narot Bavel. E nesse copo não tem obrigação como os 4 copos anteriores. Então, o Rambam define a ordem do Seder de Pesach e fala sobre o quarto e o quinto copo. A base está na Braita, né? Uma Mishnah Braita de Pesachim, né? Do Talmud, Tratado de Pesachim, 118a, que fala, está no Rabaná, os rabinos ensinaram que no quarto copo se fala o Halel e depois se fala o Halel Agadol, que é as palavras, a opinião do Rabi Tarfon. O Rabbeinu Manoach, que escreve, comenta sobre o Rambam, pergunta de onde que o Rambam tirou que não pode beber mais nada depois do quinto copo. É uma lei. Não se bebe mais nada depois do quarto copo, quer dizer. Se a pessoa quiser beber depois do quarto copo, teria que falar
como se falou no quarto copo do assunto de Halel e da saída do Egito. Segundo o Rabbeinu Manor, a intenção do Rambam é que o quinto copo é permitido beber dele, mas se quiser beber, então teria que dizer o Halel Gadol. O Rambam fala que não é para beber nada depois do quarto copo, mas sim para verter o quinto copo, que não deve beber mais nada, mas que poderia beber. Aí, se tivesse beber, falaria o Halel Gadol, que é esse Halel que a gente falou, os capítulos 136 até o 137 do Tehillim. Mas não dá para entender isso pela linguagem do Rambam, porque o Rambam deixa claro que não é obrigatório como os quatro copos. Quer dizer, não é tão grande como os outros e também não deve beber como os outros se bebe. Segundo Uran, no Tratado de Pesachim, o Rambam considera o quinto copo como uma missão especial, separada, mesmo não sendo obrigação como os quatro copos, e o Rambam fala sobre isso, mas não é assim que está no Rambam de modo claro, que é uma missão especial. O Rambam não fala que é uma missão especial, caprichada ou diferente. Com relação aos quatro copos, o Rambam até lista o que devemos falar em cada um e um. Mas no quinto, ele diz o que fazer, mas não conclui que é para fazer Borei Pri Hagafen e beber. Ele só fala, tem que falar o Halel Gadol, mas não fala depois como termina, no quarto, no terceiro, no segundo, Borei Pri Hagafen e bebe. Quer dizer então que não é para a gente beber dele. Tá claro, não é para beber. Não é para beber. Várias opiniões dizem que tem uma discussão entre o Rabi Tarfon e o Tana dessa Mishnah. O sábio da época da Mishnah que falou essa Mishnah. E a Lahá fica como o Tana, como o sábio da Mishnah, e não como o Rabi Tarfon, que apenas 4 são obrigatórios, porque o Rabi Tarfon dá a entender que também o quinto deve se beber e falar o Halel Gadol sobre ele. Mas tem uma discussão sobre o que se falar no quinto copo. Então, se aceita pelo menos parte da opinião do Rabi Tarfon, que fala para falar o Halel Gadol, como está no Rambam também, e também está no Shulchan Aruch, no Alter Rebbe, assim por diante. Em princípio, já que tem uma dúvida, deveríamos rigorar e beber o quinto copo, com a opinião do Rabi Tarfon, que deve beber, se tem uma dúvida. No entanto, os sábios preferiram proibir tomar o quinto copo, de acordo com a opinião do Rambam, que não pode provar nada além de água depois do quarto copo. O Rambam decide que deve verter o quinto copo, como a gente faz, mas não bebê-lo. E assim ele resolve 2 situações. Uma, existe o quinto copo, mas não se bebe. Então, existe o quinto copo, como o Rabi Tarfon fala, mas não se bebe como fala e decide o Tanakama, o sábio da Mishnah. Mas qual o sentido de verter o quinto copo e não bebê-lo? Tem um precedente na Halachá, que, por exemplo, uma seudá, uma refeição, na véspera do Shabat, começa antes do Shabat e entra durante o Shabat. E no Shabat a gente só pode beber alguma coisa depois de fazer o Kiddush. Então, tem opiniões que falam que quando começa uma seudá, mesmo que entre no Shabat, tem que fazer o Birkat Hamazon, a reza de agradecimento pela refeição, segurando junto com um copo de vinho que geralmente se bebe depois, mas não pode beber porque já entrou o Shabat, não fez Kiddush. Então, se fica na mesa esse copo de vinho sem ser bebido, como o quinto copo, e só depois do Kiddush é que é bebido esse quinto copo. O Rambam decide que deve falar o Halel Gadol, como a gente falou, apesar de não bebê-lo, resolvendo de acordo, em parte, com a opinião do Rabi Tarfon, que fala para falar o Halel Gadol nesse quinto copo. O Rambam segue a linha, como outros comentaristas, que não tem discussão entre o Tanakama, o sábio da Mishnah, e o Rabi Tarfon. A mitzvah, tanto para um quanto para o outro, é beber só 4 copos. O Rabi Tarfon acrescenta apenas que deve falar o Halel Gadol sobre o quinto copo, mas o quinto copo não é um quinto depois dos 4. É diferente. E só deve falar o Halel Gadol segundo o Rabi Tarfon e como fica o Rambam e a Halachá. Tanto é que o Rambam, ele descreve no Mishneh Torah o que se faz, o que se fala para cada um dos 4 copos. No primeiro, por exemplo, se fala o Kiddush.
do Yom e do Zman, né? De Pesach. E se for junto com o Shabat, também com o Shabat. Depois, no segundo, se lê a Haggadah. No terceiro, se faz a Birkat Hamazon, a reza de agradecimento pelo jantar, pela refeição. Depois, o quarto, se fala o Halel e se faz junto o Birkat Ashir, que é Nishma Kohai, Azashir, etc. Cada um dos 4 copos é uma liberdade com uma expressão, um significado diferente, e é uma mitzvah por si só. Cada um tem um tema diferente. Todos são para beber com liberdade e tem uma mitzvah especial com uma fala e com uma bênção diferente. Mas o 5º copo é diferente. É um louvor e agradecimento, Halel, louvor e Hodá, agradecimento aos 4 copos anteriores que estão ligados com a liberdade e também, de um modo geral, com todas as mitzvot que tiveram na noite anterior, nessa noite do Seder. Com relação às velas de Hanukkah, o Rambam também traz um conceito parecido. Ele fala sobre uma mitzvah do modo mais caprichado, que é que a gente faz, que não é só aumentar uma vela por dia, como também cada membro da casa ter uma Hanukkah, acender uma Hanukkah. Isso é chamado de Minamuvhar, que é o mais caprichado possível. Mas aqui o Rambam não fala que esse 5º copo é diferente dos 4 copos e é Minamuvhar, é um modo caprichado de cumprir essa mitzvah. Tem quem diga que verter o vinho do copo do Elial, a gente acabou não falando aí sobre o copo do Elial, que está ligado com esse 5º copo, que é um copo que é colocado depois do quarto. São 4 copos que é mitzvah de beber 4 copos, e depois se coloca um 5º copo, que também é o copo do Elial, Kos Elial Navi, o profeta Elias. Dizem que tem a ver o 5º copo com o copo do Elial, porque não tem um 6º copo ou um copo em paralelo ao 5º copo ou ao copo do Elial. Isso tem a ver também com o Elial Navi, porque o Elial, ele virá para resolver as questões que ficaram não resolvidas. Uma delas é essa, se tem o 5º copo, se bebe do 5º copo, o que faz com o 5º copo. Então, Elial Navi está ligado com esse copo 5º, que ele vai explicar o que fazer com ele. Mas o Alter Rebbe diz que são 2 coisas diferentes. Os 4 copos, o 5º copo e o Kos Elial, o copo de Elial Navi. Que o 5º até, segundo o Remá, poderia beber. E que seria para cada um e um que está na mesa, como o 4º copo, o 3º ou o 2º, todos bebem. Copo de vinho ou suco de uva, os 4 copos todos bebem, inclusive as mulheres, crianças bebem. Mas o 5º copo, então seria que poderia beber cada um o seu. E está ligado com o Halel Agadol também, e se chama Hamishit, Kos Hamishit, o 5º copo, e não copo de Elial, que é um outro nome. Pela parte íntima da Torá, chegando ao final, não se bebe nenhum dos 2, nem o 5º copo, nem o Kos Elial, porque tem um lado espiritual nos 2, está acima da bebida, da ação de beber. Está num nível acima da obrigação, como os 4 copos, como o Rambam também falou, que ele é diferente dos outros 4 copos. Como Arvit, que é a reza da noite, que é Reshut, é possível, é permitido rezar Arvit, mas não é uma obrigação como Shacharit e Mincha. Está no nível acima da obrigação, é mais elevado. Esse 5º copo, o copo do Elial, está acima da obrigação que tem da mitzvah dos 4 copos. Está ligado com a redenção. O Kos Shel Elial, Elial Navi está ligado com a redenção, ele vai anunciar a redenção, a Geulah. A diferença é que o 5º copo ainda vem como resultado da ação da pessoa, por isso que ele é o 5º, ligado aos 4 anteriores que foram bebidos. Isso era maior nas gerações anteriores, geração do Talmud, da Gemara, dos Geonim, do Rambam, e culminava no 5º copo, que é um prêmio, uma recompensa, um nível a mais, que vem como decorrência do que foi feito durante os 4 copos, durante a vida, a história dessas gerações. Nossa geração é mais elevada.
porque ela está mais tarde, ela está mais perto e mais escuro, como a gente vê. Nossa geração está ligada ao calcanhar, que é a parte que é chamado o anjo da morte da pessoa. O calcanhar de Mashiach. Quando o serviço espiritual não é tão pleno assim, como a gente está embaixo, afundado. O quinto copo não é tão costumeiro, mas o copo de Elial está ligado com a nossa fé pura na vinda do Mashiach. Até mesmo o costume de não trancar as portas nessa noite, para que Elial Navi, quando chegar, encontre as portas abertas, entre logo e a gente vai correndo rapidamente ao seu encontro. Todos acreditamos com fé pura na redenção completa, e mais ainda esperamos ansiosamente, não só acreditamos como esperamos, nos preparamos, estamos prontos para que seja agora já. E é um copo só para todos. Elial se juntará conosco no Seder, ele vai se sentar, ele vai ser mais um e vai ao mesmo tempo ser completo junto com todos nós, já agora. Now, Mashiach, now.